Então, pessoal, esse vídeo é para falar dos limites do desenvolvimentismo. Por que eu quero falar sobre isso? Porque é errada a noção que basta aplicarmos as medidas desenvolvimentistas que o país pode crescer, gerar riqueza e distribuição dessa riqueza. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero mostrar para vocês que, apesar da ferramentaria desenvolvimentista permitir tal desenvolvimento, a política pode permitir ou não que essa ferramentaria seja aplicada. E o que eu quero demonstrar aqui é que não há na história da humanidade um lugar do planeta onde essa ferramentaria foi aplicada à revelia dos interesses da centralidade do sistema. Vai estar aqui na descrição alguns vídeos onde eu explico essa relação centro-periferia no capitalismo. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender? O capitalismo, no seu desenvolvimento, na sua estrutura, ele depende da transferência da riqueza produzida na periferia do sistema para a centralidade do sistema. O que é a centralidade do sistema? É onde o capitalismo é mais desenvolvido, é onde as forças produtivas são mais desenvolvidas. O que é a periferia do sistema? É onde essas forças produtivas são menos desenvolvidas. Nesse sentido, é impossível que todas as regiões do planeta sejam regiões desenvolvidas, porque assim não existiria como se manter a lógica que transfere a riqueza da periferia para a centralidade. Portanto, não é apenas uma questão de haver uma ferramentaria capaz de desenvolver um país. A questão é, a política vai permitir que essa ferramentaria seja utilizada? E é por isso que eu defendo a Revolução Brasileira, porque só com uma ruptura com esse sistema, só através de um processo de emancipação em relação à forma como a nossa economia foi inserida na economia global, que teremos uma janela onde a política pode permitir a aplicação de qualquer tipo de ferramentaria que desenvolva as forças produtivas no Brasil. Porque reparem, gente, qual é o meu argumento? Se olharmos para a história do desenvolvimento do capitalismo, veremos que não há precedente histórico que permita a gente crer que um país pode se desenvolver apenas elegendo um presidente que aplique medidas de desenvolvimentismo a fim de emancipar economicamente esse país. Quais são os países desenvolvidos no capitalismo? Como que o capitalismo se desenvolveu? O primeiro ponto é entender que o capitalismo é relativamente recente e não surgiu ao mesmo tempo em todo o planeta. O que é o capitalismo? Bom, o capitalismo é um sistema que organiza toda a sociedade a partir da troca mercantil. Isso começou a se formar na região dos Países Baixos, nos Flandres, no norte da Península Itálica. Algumas cidades passam a ter a sua vida organizada a partir das trocas comerciais. Essas cidades foram o germe do capitalismo. O germe no sentido de onde ele surgiu primeiro. Já nesse momento, as regiões periféricas dessas cidades serviam como regiões periféricas à centralidade do sistema, já estabelecendo a relação estrutural centro-periferia que existe no capitalismo. Depois nós vamos evoluir para um momento onde o capitalismo passa a crescer mais rapidamente em função dos Estados-nação. E aí nós vamos ter o desenvolvimento de França, de Inglaterra, de Estados Unidos e de outras regiões da Europa que já vinham crescendo. Esse é o momento que foi catapultado pelas chamadas revoluções burguesas. Aí temos que entender que a burguesia, neste momento, era a classe revolucionária, uma vez que a classe dominante era a nobreza. A burguesia aparecia com um discurso revolucionário muito forte e disruptivo em relação àquele antigo regime. E logo então, a burguesia revolucionária assume o controle do Estado e
de posse do Estado, esse capitalismo pôde se expandir rapidamente. Essa fase foi uma fase de desenvolvimento daqueles locais onde o capitalismo havia surgido primeiro, e aí leia-se Europa e Estados Unidos da América. Logo após isso, temos um período mundial de grande instabilidade, que foi inaugurado pela Primeira Guerra Mundial, que foi nada mais que um choque entre imperialismos. E esses imperialismos nada mais eram que a política das nações a fim de garantir zonas de influência para que essa transferência de riqueza necessária para a manutenção da centralidade do sistema fosse ainda mais direta. O período que vai da Primeira Guerra até o fim da Segunda Guerra é muito conturbado, porque é a primeira vez que esse capitalismo maduro vai entrar numa crise de hegemonia. Essa crise de hegemonia se estabiliza no final da Segunda Guerra com o estabelecimento da Guerra Fria. O campo capitalista, pela primeira vez, enquanto capitalismo maduro, tem um polo central, que são os Estados Unidos da América. Só que ainda há um problema, que é o campo socialista, que sai fortalecido da Segunda Guerra. Reparem bem, nessa época, gente, o que a gente tem de país desenvolvido? A gente tem de país desenvolvido apenas aqueles que se desenvolveram no momento de ouro, na época de ouro do capitalismo, que foi o nascimento e expansão mais rápida do capitalismo, guiado pelos Estados-nação. Então temos apenas Europa e Estados Unidos da América. Ao longo da Guerra Fria é que vão surgir outros polos. Primeiro o Japão. A forma como acabou a Segunda Guerra, justamente quando o Japão tenta crescer, ele acaba sofrendo, vamos dizer assim, as consequências das nações capitalistas imperialistas. Então, a forma como o Japão procedeu na Segunda Guerra fez com que fosse interessante que o Japão se tornasse uma potência capitalista naquela região do planeta. E a mesma coisa vai acontecer com os chamados tigres asiáticos, porque eles também são convidados a se desenvolver no momento onde o campo socialista era muito influente naquela região. Então a geopolítica demandou que o capitalismo oferecesse ilhas de prosperidade, justamente para que aquele discurso que era o que pautava a Guerra Fria funcionasse. Só que com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, nunca mais tivemos nenhum caso de desenvolvimento de nações capitalistas. Simplesmente a política vetou. É isso que eu estou querendo dizer. Nós vamos ter ali algumas cidades-estado, por exemplo, na Península Arábica, que vão ser muito desenvolvidas nesse período, mas também porque trata-se de uma região do planeta que é parceira central dos interesses dos Estados Unidos, que é a grande potência dominante. O que nós estamos vendo agora? Nós só estamos vendo uma outra potência surgir, que no caso é a China, justamente porque a China tem um meio muito peculiar de resistir a essa pressão imperialista. E por isso que há tanto debate em relação ao sistema chinês. É lógico que o sistema chinês também lança mão da ferramentaria desenvolvimentista, mas a China fez a sua independência política. E é isso que eu estou aqui defendendo, minha gente. Nós só vamos poder, mesmo que seja lançar mão de uma ferramentaria desenvolvimentista, mesmo que seja por um período dentro de um processo revolucionário, se nós estivermos dentro de um processo revolucionário, um processo emancipatório, porque sem isso a política veta qualquer tipo de implementação de projeto desenvolvimentista. O que a política tem para países como o Brasil é política de austeridade, é isso que é oferecido, porque isso é aquilo que serve à centralidade do sistema. E aquilo que também sabemos através da teoria da dependência, que vai estar aqui na descrição, como eu disse lá no início do vídeo, é que o capitalismo tem ciclos, isso é estrutural. Então, nos momentos de crescimento do capitalismo, o que temos? Uma janela de oportunidade onde a periferia cresce junto. Foi isso que aconteceu, por exemplo, durante aquele surto da época de ouro do capitalismo, onde o capitalismo estendeu seus tentáculos por todo o planeta e promoveu o crescimento das forças humanas, desenvolvimento das forças produtivas na sua periferia, porque a centralidade crescia muito rápido. Quando a centralidade passa pelo ciclo de crise, ela cresce devagar e a periferia é violentada, é destruída. E é isso que nós temos que entender. Então o caminho
seja ele qual for, passa necessariamente por esse processo emancipatório que eu chamo de Revolução Brasileira. Porque sem isso, nem mesmo uma política, por mais moderada que seja, pode ser implantada no sentido de garantir a independência econômica do Brasil. E é por isso que estamos hoje passando por esse estado de exceção. Por causa da crise da centralidade do sistema que demanda um ajuste neoliberal na periferia. E esse tipo de ajuste neoliberal na periferia só acontece em meio a estados de exceção, já que a população nunca aceitaria isso numa boa, porque ela sofre demais. Valeu, moçada? Então esse era o recado de hoje, dizer que o desenvolvimentismo por si só é uma ilusão. Desenvolvimentismo é ferramentaria, é refém da política. Então, vamos parar de acreditar que basta trocar o presidente e colocar alguém que acredite nessa ferramentaria que as coisas vão dar certo. Não vão sem antes termos um processo de ruptura. Valeu, moçada? Era isso hoje então. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. Se você quiser e puder, seja um dos nossos apoiadores. Também vai estar aqui na descrição o link do Apoia-se do Saia da Matrix e o link do nosso site para outras formas de ajudar. Sem o seu apoio, o Saia da Matrix não pode se manter aqui produzindo na internet. Valeu, falou aí, até a próxima.